Olá, tudo bem? Vamos falar hoje sobre dois temas muito importantes aí, muito abordados, mas de uma forma bem resumida, bem rápida, para fechar também um pouquinho o que a gente estudou até agora de urgência e emergência. Falaremos hoje sobre insuficiência respiratória e insuficiência renal aguda. Bom, a insuficiência respiratória aguda é, portanto, uma síndrome caracterizada pelo aparecimento de disfunção súbita de qualquer setor do sistema fisiológico responsável pela troca gasosa. Então nós sabemos que a troca gasosa ocorre no pulmão, né, lá nos alvéolos, que para isso eu preciso ter vias aéreas pérvias, né, desobstruídas. Né. Qualquer alteração nesse caminho por onde o ar passa pode causar alteração aí nesse processo de troca gasosa. O que é muito comum de chegar no pronto atendimento aí nos nossos plantões, principalmente nessa época do ano, são crises de asma, bronquite, né, broncoespasmo, onde o paciente ele tem uma insuficiência respiratória porque ocorre o espessamento dos brônquios, né? Os brônquios eles ficam mais eles ficam inflamados, seja por um processo alérgico, né, desencadeado às vezes por alguma substância, alimento, ou pela questão mesmo do clima, principalmente nessa época do ano. Então quadros de asma, bronquite, tá, pode aparecer muito aí para vocês. Outra coisa também, nós falamos um pouquinho sobre choque, né? Os diversos tipos de choque na aula passada. Então nós temos lá choque anafilático, choque séptico, choque hipovolêmico, cardiogênico. O choque anafilático é o que mais se aproxima aí do que estudaremos hoje. Nós falaremos sobre um quadro aí de edema de glote, que nada mais é que também uma anafilaxia, certo? Então, quase todas as doenças que afetam a respiração ou pulmões podem causar insuficiência respiratória. A insuficiência respiratória pode ocorrer de duas maneiras. O nível de oxigênio no sangue fica muito baixo, insuficiência respiratória hipoxêmica, ou o nível de dióxido de carbono do sangue fica muito alto, insuficiência respiratória hipercárdica. Então, quando eu sou incapaz de fazer uma troca, né, gasosa, né, satisfatória, eu começo a causar hipoxemia para os tecidos, né, e o corpo vai começar a mostrar aí alguns sinais de que isso não está nada bem. No caso do acúmulo de dióxido, da retenção do CO2, né, se dá para uma respiração também insuficiente, uma respiração curta, né? O paciente ele não expulsa aquele ar que está no pulmão e por isso ele não consegue inspirar um ar atmosférico, né? Um ar ambiente que tenha, né, seja rico em O2 para que haja a troca gasosa. Muito bem? Então, na asma, né, no quadro de crise asmática, né, sintomas: tosse seca, né, não tem produção de secreção na maioria das vezes. O chiado aí, ou sibilo, né, parece que tem um gatinho no peito. O paciente ele tem ali um quadro de sibilo, né? Ele tem também, não está aí, mas ele tem uma respiração mais curta, o desconforto torácico que ele começa, né, ter aquela movimentação torácica, o que a gente chama de utilização de musculatura acessória. Alguns têm também um afundamento aqui, ó, de furca, tá? E eles apresentam um quadro de ansiedade também. Então, dor, dificuldade para respirar, respiração curta, sibilo ou chiado é a mesma coisa. Então, esses são sintomas de um paciente que já vai chegar com quadro asmático, tá? Essa aqui, ó, é a bombinha, né? A mais comum aí para utilização nesse tipo de crise, o paciente já utiliza muitas vezes na sua casa, é o salbutamol, o aerolim,
né? Que é feito através de puffs, né? Ele tem uma ação aí local nos pulmões, nas vias aéreas aí, e traz um alívio quase que imediato, né? O paciente, na maioria das vezes, ele utiliza já conhece a bombinha. A diferença dessa bombinha aqui nas crianças é que eles usam um prolongador aqui. Vem acoplado aqui, depois eu envio a imagem para vocês lá na plataforma. Vem acoplado aqui um prolongador, né? Então, é isso. O quadro de asma vai chegar muito aí. Ah, outra coisa. Então, vocês vão utilizar medicamentos aí, broncodilatadores, né? Podem usar também corticoides, tá? Tanto oral, corticoide oral, quanto por via endovenosa, né? Ou prednisolona, metilprednisolona, né? E em alguns casos, vai lançar mão de adrenalina, tá? Adrenalina subcutânea ou diluído, solução decimal, via endovenosa, tá? Em quadros mais graves. Mas logo de cara aí, normalmente se usa as bombinhas aí. Muito bem, eu tinha falado do edema de glote, né? Então o edema de glote ele é fruto de uma reação alérgica grave que gera um inchaço na estrutura ali da glote, na porção final da laringe, né? Para onde passa o ar, que é a entrada ali para o pulmão, né? E a glote ela tem a função de impedir a entrada de alimentos para o pulmão, então ela se fecha quando o indivíduo ele faz a deglutição, a glote ela fecha, impedindo a broncoaspiração. Nesse caso do edema de glote, o paciente ele vai ter aí um quadro alérgico exacerbado, é como nós falamos no choque anafilático, né? Notem, ele tem um edema de face importante, edema labial, palpebral, muito importante. Eles referem que a língua está engrossando, né? A língua está engrossando, então o paciente começa também a referir um quadro de falta de ar, coceira na garganta. Tudo isso já é indícios que a glote vai se fechar, né? Que vai ter o edema de glote. Então tem que correr com esse paciente para que dê tempo de se fazer os medicamentos aí. Então o medicamento de escolha é a adrenalina nesse caso, tá? Chegando no pronto atendimento, o paciente ele recebe a adrenalina, né? E depois antialérgicos aí, corticoides para diminuir esse edema, tá? Então o tratamento mais comum é a administração de adrenalina, que é um hormônio neurotransmissor capaz de induzir a contração dos vasos, consequentemente diminuir o inchaço. A grande maioria dos casos tem rápida melhora nos primeiros cuidados, mas em alguns casos que não respondem ao tratamento, esse atendimento inicial não seja possível, pode querer também a traqueostomia. Então, em último caso, faz lá a traqueostomia, que é a abertura da traqueia, né, para poder ventilar esse paciente aí. Agora, só fazendo o adendo ali, a adrenalina ela tem a ação de contração dos vasos, né, dos vasos sanguíneos, mas ela vai agir nos pulmões aí, se ligando em receptores pulmonares aí, causando uma dilatação de brônquios, né? Então vai dar um alívio para a insuficiência respiratória também. Por isso que ele também é usado no asmático, certo? Muito bem, agora partindo aí para outro tema que chega muito, tá? Que chega bastante no pronto atendimento, é a insuficiência renal aguda. Ela se desenvolve rapidamente dentro de poucas horas ou alguns dias e pode ser fatal. É muito comum em pessoas que estão gravemente doentes e hospitalizadas. Bom, vamos voltar lá também no choque, né? Então até agora vocês viram aí que o choque anafilático ele causa esse fechamento de glote, né? Essa alteração de edema, essa questão respiratória. E agora nós vamos começar a conectar as matérias, né? Você vê como fica interessante, né? Agora, lembra do choque séptico, né? Do quadro de infecção?
Então o paciente, um dos sintomas aí é a insuficiência renal aguda aqui, ó. Então uma das causas é a sepse. Então o paciente ele entra num quadro infeccioso muito grave e ele vai ter, né, pode desenvolver um quadro de insuficiência renal e precisar de uma hemodiálise aqui, da dialisadora, tá? Para quê? Para manter os níveis normalizados de toxinas, né? Então ele poder excretar ureia, que é tóxico, né, para o organismo, e poder também excretar outras substâncias que não farão bem para ele. Então um dos sintomas aí, diminuição do débito urinário, inchaço devido à retenção de líquido, náusea, fadiga, falta de ar também. E às vezes esses sintomas podem ser bem sutil ou nem aparecer, tá? Então, além de tratar a causa subjacente, no caso aí eu dei o exemplo da infecção, né? Os tratamentos incluem líquidos, medicamentos e a diálise, né? Então, a insuficiência renal é um quadro que o paciente pode, né, chegar para vocês lá no atendimento. Eu citei o exemplo da sepse, né? Pode ser uma sepse de foco urinário, né? Uma infecção que já tomou grandes proporção de uma infecção primária no trato urinário, mas pode ser também um cálculo renal, um cálculo obstrutivo, né? Uma infecção do trato urinário que evoluiu aí para um quadro de pielonefrite, né? Uma pielonefrite mais grave, um quadro de infecção renal mais grave, causando aí essa diminuição de débito urinário, essa retenção de líquido, né? Que é transitória na maioria das vezes, né? Mas que precisa ser tratado. Esse quadro num paciente com várias outras comorbidades pode ser mais grave. Beleza, pessoal? Então, hoje fizemos aí esses links aí com as aulas anteriores, tá? Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Até a próxima aula, pessoal. Muito bem.